Irmãos, mediante a Constituição Brasileira, a Carta Magna, né, do Brasil, o que é um Estado laico? Para que serve um Estado laico? Ou o porquê da Constituição Brasileira afirmar que a nação ou o território brasileiro é um Estado laico? Ponto de interrogação. Qual o verdadeiro significado de um Estado laico, se tanto a religião quanto o poder público ou político e privado ou governamental, todos estão ligados entre si quando o Estado ou a Constituição brasileira diz que o Estado é laico? Ponto de interrogação. Porque o Brasil é um Estado laico se a religião impera ou domina, né? Se a religião domina ou impera em todo o território brasileiro, para não dizer mundialmente? Ponto de interrogação. Ou seja, se o Estado é laico, por que a religião e a política andam lado a lado? Tanto é que você vê em nossos dias existem partidos políticos religiosos e existem partidos políticos socialistas, comunistas, né? Que não seja partido político religioso. Todavia, se o Estado é laico, por que a religião e a política andam lado a lado? Ponto de interrogação. Ou seja, quando se tem aulas de religião em colégios públicos, ainda assim o Estado permanece laico, sim ou não? Aula profética ou aulas de profecias, em vez de aula de religião, até porque a Constituição brasileira diz que o Estado é laico. Portanto, se o Estado é laico, logo a religião não é para ser ensinada pelo poder público, né? Seja ele municipal, estadual ou da federação. Porque vai de encontro ao que está escrito na própria Carta Magna, a Constituição Brasileira. Ou seja, para que a religião, né? Ou seja, até porque a religião, né? Ou ainda, para que a religião seja ensinada, para tal existe as denominações religiosas. Se a Constituição do Brasil diz que o Estado é laico, né? Então, logo o Estado não interfere em assuntos da religião, não interfere na religião e muito menos a religião deve interferir nos assuntos do Estado. Por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente porque religião, time de futebol e partido político, né? Cada um tem a sua ideologia equivocada ou errônea uma da outra. Por exemplo, por experiência própria, eu tenho filhos que estudam na rede municipal. E um professor de ciência é o mesmo professor de geografia, de história e da religião. Professor também de religião. Já o outro professor de um dos meus filhos, né? Já é outro professor também de ciência, de história e também da religião. Ou seja, como é que não vai ficar a cabeça dessa criança confusa e dividida? Porque cada um ensina uma doutrina errônea, uma doutrina errada uma da outra. E quando o Estado diz que é laico, e portanto, quando o Estado diz ser laico, é para não interferir na religião e tampouco a religião interferir no Estado. Para isso existem as denominações religiosas,
Para isto exigem as supostas igrejas que devem ou deveriam ensinar a religião. De certo que a religião não é diferente, né? A ideologia equivocada ou errônea da religião ou da política como um todo em geral, não é diferente da ideologia, né, dos partidos políticos, seja ele socialista, comunista, né, diabólico, satânico e corrupto, né? Assim como não é diferente da ideologia de cada departamento ou repartição pública, privada, né? Não é diferente. Ou seja, cada cabeça uma sentença, né? E cada sentença, né? Uma diferente uma da outra. Ou seja, a religião ou ainda as aulas de religião não devem ser ensinadas em escolas públicas ou particulares, porque semelhante aos partidos políticos ou times de futebol, tudo é pessoal ou de escolha própria. Ninguém nasce flamenguista ou vascaíno. Ninguém nasce católico ou protestante. Ninguém nasce ladrão ou afeminado. Ou você nasce homem, ou você nasce mulher, e todos nós nascemos livres. Livres de religião, livres de política, livres de qualquer assunto, né, que venha, livre de qualquer assunto que faça ou torne o homem escravo ou alienado, conforme fez a religião e a política. Ou seja, aquilo, né? Ou seja, você é aquilo que escolheu mediante a sua atitude e, portanto, né, todos nós nascemos livres, né? Todos nós nascemos livres. Acontece que, por imposição, sedução ou indução dos mais antigos, dos mais velhos, né? Dentre eles, ou seja, dentre os quais a geração vindoura veio através deles, né? Ninguém nasce judeu ou cristão, ninguém nasce protestante ou evangélico, ninguém nasce flamenguista ou vascaíno, né? Mas todos nasceram livres, ou seja, se ocorreu de qualquer pessoa se tornar judeu ou cristão, foi por sedução, por indução, né, daquele que o trouxe ao mundo, ou ainda indução ou sedução, né, de alguém que supostamente o criou. De certo que cada falso educador tem uma memória diferente um do outro e, portanto, vai certamente induzir ou seduzir aos demais para que se tornem judeus, cristãos, católicos, protestantes, nazistas, né? Socialistas, comunistas e etc. Tudo ideologia de homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas. Portanto, se o Estado é laico para não interferir na religião de uma forma em geral, como a religião pode interferir nos assuntos do Estado, ensinando religião? Logo a religião, que é um reino ou um governo confuso e dividido. Se o Estado é laico, por que então o Estado interfere na vida livre das pessoas, ensinando a porcaria, a merda da religião? Se toda religião é confusa e dividida, ou seja, né, de uma forma em geral, se entende que se o Estado
ou a religião interfere um no outro, isto se torna crime ou contravenção, né? Contravenção criminosa por parte de ambos. Porque a lei diz, né? Na Constituição brasileira, a Carta Magna, na lei está escrito que o Estado é laico. Mas se um fica interferindo no outro, logo ninguém tem respeito um pelo outro. Daí a confusão e a divisão está formada, né? Porque se existe uma lei que diz que o Estado é laico para não interferir na religião e da mesma forma, sorte ou gênero, a religião não pode interferir em todos os assuntos do Estado, né? Mas a partir do momento que ambos os lados, né, não respeitam a própria lei, como fica um Estado ou uma religião confusa e dividida? Ponto de interrogação. Portanto, vamos agora a um outro assunto, né? A um outro assunto bem diferente ou não tão diferente deste que anteriormente estávamos falando. Ou seja, de respeito ao sinal ou a marca do anticristo, né? O sinal ou a marca do anticristo não é o sinal ou a marca da besta ou do poder político religioso mais transgressor, né? Mas transgressor da lei dos 10 mandamentos? Ponto de interrogação. Qual o poder político religioso anticristo mais transgressor da lei dos 10 mandamentos, se não o poder político religioso da nação pecaminosa de Israel? Ponto de interrogação. Irmãos, quem é o anticristo, senão todo aquele que transgride ou rejeita a lei de Deus, né? Sim, o falso profeta não é só aquele que, tendo conhecimento da lei de Deus, mas rejeitou e distorceu toda a lei e a glória de Deus, né? Rejeitou toda a lei, né? Distorceu a glória e a verdade de Deus, trocando pela verdade e a mentira dos homens? Ponto de interrogação. Ou seja, o homem da iniquidade, o filho da perdição, é também o anticristo, porque ele é o maior transgressor da lei de Deus. Outrora confiado a quem? Né? A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Até então, a segunda vinda de Cristo, o Filho e o herdeiro de Deus unigênito nos últimos dias, né? A lei de Deus, outrora confiado, foi a nação pecaminosa de Israel no passado, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para os seus, quando toda a casa pecadora de Israel o rejeitou, transgredindo a lei de Deus. Ou seja, a nação pecaminosa de Israel não é só o anticristo e o falso profeta, porque trocou toda a glória e a verdade de Deus, mas porque rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, né? Tropeçando na lei dos 10 mandamentos, porque a condenação do Senhor Jesus Cristo foi a base da transgressão à lei de Deus. Ou seja, condenaram a peso da mentira e do engano, condenaram, levantando falso testemunho a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E quem fez isso? Os judeus, a casa de Israel. Não foi a cidade do Vaticano, não foi a igreja católica, não foi a igreja do cristianismo católico. Mas toda, né, transgressão à lei de Deus, quem deu o princípio e início foi a casa de Israel, a nação pecaminosa de Israel. Portanto, a questão: a quem foi entregue a lei de Deus no passado e quem mais transgrediu a lei de Deus, se a lei do Eterno foi portada ou carregada, né, por Israel, a casa pecaminosa, a nação pecaminosa de Israel? Ponto de interrogação. Portanto, se o pecado é a transgressão da lei, quem mais transgrediu a lei do Senhor, antes mesmo da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para a casa de Israel, quando toda a casa ou a nação pecaminosa de Israel o rejeitou, transgredindo a lei de Deus,
porque a nação pecaminosa de Israel transgrediu a lei dos 10 mandamentos quando levantou falso testemunho contra o santo servo do Pai, o Espírito Santo, que foi ou for o Senhor Jesus Cristo, quando este veio para os seus na metade da semana, e toda a nação pecaminosa de Israel o rejeitou? Ponto de interrogação. Portanto, irmãos, se a nação pecaminosa de Israel foi quem mais transgrediu a lei dos 10 mandamentos, se a nação pecaminosa de Israel foi quem mais rejeitou ou trocou e transgrediu a lei dos 10 mandamentos pela glória e a mentira dos homens, né? Quem é o homem do pecado, o filho da perdição? Quem é este anticristo poder político religioso, porque trocou ou tropeçou nos 10 mandamentos do Senhor, outrora confiado à própria nação pecaminosa de Israel? Ou seja, se a nação pecaminosa de Israel foi quem mais rejeitou ou trocou e transgrediu a lei dos 10 mandamentos, outrora confiado ao povo de Israel, quem é o anticristo ou o falso profeta? Porque foi o primeiro filho da perdição a transgredir a lei dos 10 mandamentos, né? Ou seja, para descobrirmos ou sabermos quem foi ou quem continua sendo o anticristo poder político religioso, porque transgrediu a lei de Deus, é só analisarmos a palavra de Deus, né? E deixar que o Senhor mesmo, por meu intermédio, venha responder estas questões de outrora, que todos queriam perguntar, mas não sabiam nem mesmo fazer a pergunta correta, né? Dentro desse texto ou contexto de quem é verdadeiramente o homem do pecado, o filho da perdição, o falso profeta e o anticristo, porque o anticristo é todo aquele que não confessa ou não recebeu ao Senhor Jesus Cristo em carne e osso, quando este veio pela primeira vez para a casa de Israel, e toda a casa de Israel rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. E como se não bastasse, Israel, além de rejeitar o bem, Israel trocou o bem, Israel trocou a verdade e a glória de Deus pela mentira e a glória dos homens. E o que é pior, Israel fez tudo isso tropeçando, transgredindo a lei dos 10 mandamentos. Ou seja, por esta razão ou motivo, Israel, a nação pecaminosa de Israel, é o servo do pecado, é o homem da apostasia, o filho da perdição. Por esta razão, Israel, o povo rebelde, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta e o anticristo, porque o falso profeta, tendo conhecimento da verdade, distorceu, adulterou, trocou toda a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. Por esta razão, Israel, o povo rebelde, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta e o anticristo poder político religioso, novamente revivido pela ONU desde o dia 14 de maio de 1948. Israel, a nação pecaminosa de Israel, é o falso profeta e o anticristo, porque transgrediu a lei de Deus, tropeçou na lei de Deus, né? Matando ou ainda condenando, levantando falso testemunho contra o Senhor Jesus Cristo. Toda a nação pecaminosa de Israel transgrediu a lei de Deus.